Bom, é, a ideia desse estudo, né, como a gente definiu na nossa última reunião, é que a gente pudesse nos reunir a cada uma das estações para poder falar um pouquinho sobre o, o tarô, né? Então, inicialmente seria o tarô, e aí a ideia é que esses estudos eles se tornem recorrentes e a gente possa estudar outros temas aí na linha do tempo, né? E aí eu vou iniciando pelos 5 arcanos que foram sorteados. Para mim, a temperança, o carro, o hierofante, a casa de Deus ou a torre, né? E por último, o sol. Começando pelo arcano da temperança, primeiro eu vou me ater, eu me apropriei, na verdade, daquilo que eu já um pouco conheço, né? Que é a Kabbalah. A gente sabe que os 22 arcanos do tarô, eles têm uma relação com as 22 letras do alfabeto hebraico. E aí eu vou me basear pela numeração de acordo com Levi, tá? Eliphas Levi, ele considera o Aleph como sendo o mago, né? E o louco sendo Shin, né? Que é estando na 21ª letra lá do alfabeto hebraico. Para só então, no arcano 22, ser o mundo, tá? Então, o louco, ele não é o arcano 22. O louco, por Levi, ele é a letra Shin, que é o Salvador, né? Que é Shin, é a letra relacionada aí a Yeshua, né? Porque o tetragrama divino é formado por Yod, He, Vav, He. Quando você coloca o Shin, você forma a palavra Yeshua, né? Que é o Salvador. Então, por isso que Levi atribui o arcano 21 ao louco. Mas, enfim, por que eu estou dizendo isso? Porque com essa numeração, você, a depender de qual ordem você siga, você pode chegar a uma letra diferente com referência ao arcano. Então, eu vou utilizar a numeração que Levi utiliza. E o 14º arcano, a temperança, seria o equivalente à letra hebraica Nun, que significa peixe, né? E ela está relacionada ao 24º caminho da árvore da vida, que liga Tiferet a Netzah, tá? Então, esses elementos são importantes para depois a gente fazer uma correlação com a própria carta, tá? A gente consegue ver aqui uma figura angelical, né? Um anjo. A representação de um anjo, ele está com 2 taças na mão, vertendo um líquido, né? Que seria água, digamos assim. Né? Pode ser a água, pode ser o elixir da longa vida, depende de qual é a perspectiva pela qual você está olhando. Esse anjo, ele tem um triângulo no meio, um triângulo que está relacionado ao elemento fogo, né? Ou seja, você tem um elemento, um arcanjo de fogo, alguns dizem que é Miguel, né? E na testa dele, se vocês forem observar, tem o disco solar na testa desse anjo. Então você tem aí uma representação de uma entidade divina, representando, né, as aspirações superiores, o fogo, que seria o mais etéreo dos elementos, o fogo, se você virar ele de cabeça para baixo, se você virar ele de lado, ele sempre está apontando para cima. Então é uma ideia de uma inspiração superior, conduzindo um elemento inferior, que seria a água, né, que seria vertendo a água de um recipiente para o outro, né? Ou seja, meio que conduzindo um recipiente, conduzindo esse líquido, né, de um recipiente para o outro, né? No fundo, vocês podem ver o sol, né, como um caminho que leva até esta poça, até este lago, no qual o anjo, não sei se vocês percebem, ele está com um pé dentro da água e um pé fora da água. Ou seja, é como se ele estivesse ali, a polaridade equilibrada, né? Um dos pés dele está dentro da água, o outro pé dele no seco, né? Ou seja, o equilíbrio, que é exatamente essa ideia que a temperança ela traz, né? Eu coloquei aqui um pouco de um resumo de alguns dos aforismos que estão relacionados à temperança, né? Moderação, temperança, paciência, aquilo que pode ser alcançado por meio do autocontrole, da frugalidade, conciliação, harmonia, a mistura ou a reunião de uma união perfeita, a capacidade de dirigir, compatibilidade, fusão, ajustamento, boa influência, fazer uma combinação bem-sucedida, habilidade para perceber e utilizar as manifestações materiais e intelectuais disponíveis, ou seja, o equilíbrio entre matéria e espírito,
A temperança é exatamente a reunião destes elementos, né? Você tem um elemento superior conduzindo os elementos inferiores, trazendo equilíbrio, né? É como se uma dessas taças tivesse o quente e o frio, né? E você estivesse equilibrando estes elementos, né? Então, e se você for parar para pensar, o 24º caminho, e aí eu vou colocar aqui a árvore da vida só para a gente poder ter noção do que a gente está falando, é este caminho aqui, a letra Nun, esta letra aqui do 24º caminho, que liga Tiferet a Netzah, ou seja, você tem o equilíbrio exatamente que Tiferet representa, porque Tiferet está no meio da árvore da vida, né, como vocês podem ver aqui, e faz essa ligação com Netzah. Netzah representa para Kabbalah exatamente a esfera dos instintos, da natureza, tanto que na representação de Jofra, de Netzah, eu vou colocar isso quando eu for postar no fórum, a representação de Netzah são animais brincando em meio à relva, né, árvores, ou seja, é uma representação da natureza no sentido dos instintos e daquilo que digamos assim, é natural, é animal, não é intelectualizado, que é o seu oposto, que é Hod, né? Então, voltando aqui pro nosso arcano, este caminho ele representa exatamente essa ideia, né, deste elemento Sol, se vocês forem ver aqui, um caminho que liga até a água, ou seja, a água também é uma representação da materialidade na filosofia oculta. Então, ele está com o pé na água, mas também o pé fora da água, ou seja, né, ele tem a possibilidade de transitar entre esses dois mundos, impulsionando o equilíbrio solar, né, esse equilíbrio instituído por uma direção superior, que é este anjo, um anjo de fogo, né, que é um elemento superior. Acho que um outro elemento também importante aqui de se ressaltar são os lírios, né, que nascem próximo à água, né, no charco normalmente, né, na lama, e que os lírios eles nascem no charco, mas não tocam o charco. Assim como o anjo, na verdade, né, ele está aqui na água, né, com o pé na água, mas não inteiramente imerso na água. Apenas o pé dele toca a água, apenas o pé dele toca a materialidade. Assim como o lírio, apenas suas raízes estão na água, no charco, na lama, né? E ainda assim ele embeleza, ainda assim ele traz perfume e traz beleza, que é um dos atributos de Tiferet, né? Beleza é um dos atributos de Tiferet, então é uma coisa interessante de se perceber, né? E a letra hebraica é Nun, é o peixe, e o peixe está associado exatamente a essa ideia de intuição, de estar imerso na água, né? O signo de peixe, né, especificamente. E o peixe também é um dos símbolos de Cristo, né? Um dos símbolos de Jesus. Então, ainda assim fazendo essa relação com este elemento superior que é Tiferet e que dá vazão e que dá harmonia à própria natureza, né? E que dá equilíbrio. Então, é esta ideia da Carta da Temperança, né? E aí eu vou até colocando aqui, né, algumas coisas que aparecem quando ele está em uma questão oracular, né, possivelmente uma pessoa sem tendências exageradas, amada, que é tida em alta consideração, uma imagem de mãe, uma imagem de um pai, uma imagem mundana, possivelmente moderada e sóbria demais para conquistar um objetivo no momento que está fora do seu alcance, e requer uma agressividade considerável, ou seja, essa ideia de que sempre alguém ponderado, equilibrado, quando ela aparece no oráculo, né, ela remete a este arquétipo, digamos assim. Aqui o importante dizer que o oráculo, por si só, ele depende de um contexto, né? A carta, ela traz esses atributos, mas ela depende de um contexto. Ela pode estar sendo colocada, dependendo da situação, como uma situação que a pessoa às vezes é letárgica demais e não toma ação, é ponderada demais, ou que a situação exige uma temperança, exige uma harmonia, exige um equilíbrio, né? Então é um pouco desta ideia que esta carta traz, né? Então, só recapitulando aqui, né, o 14º arcano, a temperança, está ligado à letra hebraica Nun, peixe, que é um dos elementos ligado a essa intuição, a estar imerso, né, no mar, no oceano.
e é o 24º caminho que está ligado a Tiferet, de Tiferet a Netzah. E vice-versa, né? Porque Tiferet a Netzah é o caminho da manifestação, é o caminho da criação, né? Quando a criatura vem à existência, então é de Tiferet a Netzah. E quando nós falamos do caminho da evolução, do caminho do desenvolvimento da criatura, do seu retorno à divindade, é de Netzah a Tiferet, ou seja, é a natureza buscando este equilíbrio, ou seja, o uso da natureza, o uso do nosso egoísmo, podemos dizer assim, na busca deste equilíbrio que é Tiferet, desse esplendor, desse sol, desta perfeição que Tiferet representa no nosso estágio evolutivo, né? O mais alto estágio que o homem pode alcançar quando se fala de iluminação, né, seria Tiferet. Tanto que ela é usada, é o caminho da flecha, né? Quando você fala do caminho do raio, você fala de Netzah, Tiferet, mas quando você fala do caminho da flecha, você tem Malkut, Tiferet e Keter, né? Ou seja, quando você fala do caminho da evolução retilínea, né, pelo pilar do meio da árvore da vida. Então, vou seguindo. O segundo arcano sorteado foi o carro, né? É o 7º arcano. O carro está ligado à letra hebraica Zain, a espada. É o 17º caminho, é o caminho de Binah a Tiferet, né? Fazendo uma descrição aqui, vocês podem perceber que nós temos um jovem, né? Não é um velho barbudo, é um jovem coroado, possivelmente um príncipe. Ele ainda não é um rei, pelo visto, né? Mas tem uma coroa de um príncipe. Ele carrega uma estrela de 8 pontas sobre sua testa. Tem um domo, né? Uma proteção aqui de estrelas sobre sua cabeça. No peito dele, nós tínhamos no arcano anterior, nós tínhamos o anjo, ele carregava um triângulo, que também é uma das representações da divindade do Imanifesto. Este aqui, você percebe que ele tem, deixa eu colocar aqui o ponteiro para poder mostrar, o pontador laser, ele tem um quadrado, né, no seu peito, ou seja, a representação da materialidade. Aqui você tem o homem, né, uma figura humana, não é uma figura angélica. Ele tem 2 luas, uma lua minguante e uma lua crescente sobre seus ombros. É o homem, é uma representação da materialidade, a representação de um indivíduo encarnado na matéria. Atrás dele você percebe que existe uma fortaleza, né? Uma fortaleza, algo conquistado, ou um lar que se deixa, né? Pode ser, ele acabou de... Nós podemos ter 2 visões aqui, né? Ou ele acabou de conquistar aquele lugar, ou ele está deixando esse lugar para conquistar algo, né? Sendo puxado por um carro, né? A carruagem sendo puxada por 2 esfinges. Aqui, mais uma vez, uma representação da dualidade, cada uma delas indo para uma direção diferente. Você percebe aqui que você tem a carruagem, é o disco solar alado, né, uma das representações da divindade, e abaixo você tem a representação do Ligan e do Ione, né, aqui abaixo no seu escudo, ou seja, é uma representação da união da dualidade. O carro é puxado por uma esfinge negra e uma esfinge branca, uma masculina e uma feminina. Você percebe que uma tem seios, a outra não, mas você percebe que é uma representação da dualidade, né? Esta carra está... E aí, falando um pouquinho do que essa carta sugere, ela sugere perturbações e adversidades, possivelmente já superadas, né? Influências conflitantes, agitação, vingança, sucesso, possível viagem, jornada ou fuga da realidade, precipitando-se na tomada de uma decisão, cavalgando na crista da onda do sucesso da popularidade, perplexidade, necessidade de supervisão. Ou seja, é sempre uma necessidade, uma decisão, um movimento. Zain, se você perceber também um fato que eu esqueci de ressaltar, a figura também tem um bastão, né, o bastão da vontade, ou seja, este príncipe está saindo de um lugar, né, indo em direção a outro, indo em direção às suas decisões, mas com o bastão da vontade na sua mão, né, o cetro do poder na sua mão. Zain também é a espada, é também um símbolo de poder, um símbolo de vontade. Vontade também pode ser representado por espada, ou seja, é uma decisão, é uma direção, é um caminho que está relacionado à dualidade. Ou seja,
Eu vou precisar decidir por um caminho, eu tenho o bastão na minha mão, estou imerso na materialidade e preciso tomar uma decisão acerca do caminho que eu irei tomar. O 17º caminho é de Binah a Tiferet. Ou seja, pensando na ideia da manifestação, Binah é a restrição, Tiferet é a harmonia. Ou seja, é a restrição a caminho da harmonia, uma decisão que precisa ser tomada. Binah é o parto para que a luz possa nascer, a luz de Tiferet. E aí eu vou colocar aqui só para a gente poder dar uma olhada no... Tirar o apontador, para a gente poder ver o que eu estou falando. Zain, o 17º caminho, que é o caminho de Binah a Tiferet. Né? A Zain é a espada que corta, que direciona e que cria um caminho possível para aquele que conduz o carro, né? Você percebe que ele está devidamente armado, né? Protegido pelo celeste, digamos assim, né? Pelas estrelas que guiam, e há uma estrela na sua testa, provavelmente aqui a estrela polar, né? A estrela, você percebe que estão sem oito, a estrela das 8 direções, ou seja, ele está orientado pela sua estrela, mas está na materialidade, precisa tomar decisões, precisa agir, precisa caminhar, precisa, que é a ideia do carro, né? Mover-se, né? Essa carta remete à ação, ao movimento, à necessidade daquilo que precisa ser feito. O quinto arcano, o Hierofante, está associado à letra hebraica Re, né, uma das letras do tetragrama divino, que representa a janela, Yod, Re, Vol, Re, ou seja, o Re é a letra que aparece 2 vezes no tetragrama divino, representa a janela, e é o 15º caminho, que é de Hormah a Tiferet. Você percebe aqui que você tem um papa, né? Você percebe aqui que é a figura do papa do cristianismo. Você percebe que tem 3 cruzes sobre o peito dele, e aqui embaixo você percebe que é um quadrado, né? Se você for parar para pensar, é a representação da árvore da vida, os 3 mundos, na verdade, os 3 mundos superiores e o 4º mundo, que é Asiá, que é Malkuth. O quadrado é um dos símbolos de Malkuth. Você percebe que tem 2 bispos, né? Provavelmente 2 bispos aqui na frente do Papa, né? Que é quem tem acesso ao Papa, normalmente são os bispos. Mais uma representação da dualidade. Eu não sei se vocês percebem, mas a dualidade ele está presente em quase todos os arcanos que foram sorteados até o momento, né? Você percebe que existe a dualidade em quase todos eles, e aqui mais uma vez você vê a dualidade. Você vê a dualidade na temperança, você vê a dualidade agora no carro, e estamos vendo a dualidade novamente aqui, o lírio e a rosa, né? A paz e a paixão, ou seja, as duas virtudes, digamos assim, em devoção a essa figura, que, se você perceber, o Papa está maior que essas próprias figuras. É como se ele fosse humano, porque é uma figura humana, e ao mesmo tempo não humana, maior do que os próprios bispos que estão abaixo dele, né? E ele fazendo o símbolo da dualidade, o símbolo Levi mostra esse símbolo, é um símbolo papal, né? Onde ele faz da dualidade como se ele direcionasse a dualidade, e os outros 3 dedos eles estão ocultos, né, como se a Trindade estivesse manifesta. E ele é o representante da divindade na Terra. O Hierofante é o mais alto representante da divindade na Terra. Essa carta no livro Jung e o Tarot, de Sally Nichols, ela é chamada como a face visível de Deus. É como se o Hierofante fosse o representante da divindade na Terra, ou seja, fosse a face visível da divindade. E se você for parar para analisar, é exatamente o que Hormah e Tiferet representam. Se você for olhar esse caminho, Hormah a Tiferet, Re é um representante do divino, é uma janela, ou seja, é por onde eu posso ver o divino. Re é uma janela de Tiferet a Hormah. Hormah é o mais alto grau da sabedoria.
é a visão da divindade, digamos assim. É o momento em que, né, de Keter é a divindade no seu momento estático, né, digamos assim, e Hormá é a divindade em movimento, é a divindade já em vias de manifestação, né? Ela precisa de Binah para poder se restringir, mas em Hormá a sabedoria. E é possível, essa via é possível através de Tiferet, que é o representante da divindade que está aqui, seria Keter, no nosso mundo, né? Aqui você tem o abismo, né, de Da'at. Então, Tiferet comunica-se com Hormá através do hierofante, nesse caso, através de uma janela onde eu posso vislumbrar este divino. Então, este hierofante é aquele que tem o poder e a autoridade de falar sobre o divino, né? Nesse sentido, né? De traduzir o que o divino, que essa sabedoria de Hormá pode trazer, né? E obviamente trazendo harmonia. Mais uma vez, Tiferet aqui com esse elemento solar aqui, nos brindando com esta visão do divino através do hierofante, né? E também o 5, né, é o pentagrama, né? É o espírito dominando os elementos inferiores, dominando a matéria. Tanto que, se você for ver, é o ponto mais baixo aqui do Papa, né? E se você também for pensar, os 3 níveis da coroa são os 3 níveis após a árvore da vida, né? Os 3 níveis após a árvore da vida, porque você tem o En Sof e o En Sof Aur. São os 3 níveis da coroa, né, de Keter. Ela representa ritualismo, cerimônia, clemência, atos de submissão, bondade, benevolência, perdão, inspiração, aliança, compaixão, inatividade, falta de convicção, timidez, reserva evidente, escravidão às próprias ideias. O arcano hierofante, ele tem muito essa ideia de tradição, do conhecimento, da religiosidade que vem através dos tempos, né? E que são verdades, né? Obviamente que você precisa de discernimento, intuição para poder perceber isso, né? Mas também ele pode representar, quando visto de uma maneira negativa, como um arcano que aprisiona, de ideias antiquadas, de ideias antigas, né? Que tiveram o seu valor num determinado momento, mas que para um novo momento pode não fazer tanto sentido. Mas é óbvio que essa seria a parte negativa deste arcano, né, quando usado de uma maneira oracular, mas aqui, como do ponto de vista espiritual, digamos assim, né, essa conexão, uma autoridade sobre a divindade, né, aquele que comunica, o pontífice, né, aquele que faz a união do céu e da terra, né, e é isso que Tiferet faz, né, e aqui se ligando especificamente à sabedoria, né, ou seja, é o pontífice ligando-se ao divino através da sabedoria, através de uma janela que representa, né? Inclusive, Re é o corpo de Adan Kadmon e as pernas de Adan Kadmon, né? Yod, He, Vov, He, você tem o corpo, né? E os braços ali, os braços e as pernas do homem celeste, o Yod, He, Vov, He. O Val é o tronco, né? E o Ré é as pernas as pernas e os braços do homem celeste no tetagrama divino. Dando sequência aqui ao nosso estudo, nós chegamos à torre, né? O 16º arcano, o arcano que está ligado à letra hebraica Ain, que significa que é olho, né? É o 26º caminho, que é de Tiferet a Hod. Nessa carta nós podemos perceber uma torre em chamas, né, fulminada por um raio, fogo para todo lado, mas você percebe aqui um pouco da ideia da separação do joio do trigo, né? Você percebe um homem coroado sendo arremessado dessa torre, né? Uma coroa também sendo destruída aqui, que seria a coroa da própria torre, o rei sendo arremessado, e um homem também sendo arremessado aqui, muito parecido com o louco, digamos assim, mas pegando fogo. Ou seja, e pegando os elementos aqui, Hod é exatamente essa ideia de discernimento, de força, porque Hod está no pilar da severidade, né? Hod, Gevurah,
e Binah estão no pilar da severidade. Então, Hod seria, no nosso mundo, exatamente a mente racional que separa aquilo que é do que não é. E ligado a Tiferet, nós temos aqui um elemento que, apesar de forte, de uma força vinda do céu de maneira abrupta, mas que gera harmonia. Porque após isso aqui, a harmonia virá. Mas este é um momento de ruptura, um momento de quebra de paradigma, um momento de colapso, de destruição, de fim mesmo daquilo que é impermanente, para que o permanente possa se estabelecer. Se você for olhar, Ain é o olho, é o nosso instrumento de discernimento, de separação, de enxergar a realidade como ela realmente é, né? E aqui, só para poder a gente fazer a exibição, Ain está exatamente aqui, né? O olho, se você perceber os dois olhos aqui, né? Ain, a letra Ain representa exatamente isso, e é a beleza, né? E o esplendor de Hod, que é o raciocínio. Aqui você vê as formas geométricas na representação de Jofra, da árvore da vida, é exatamente as formas geométricas, né? Tetraedros, círculos, cubos, a formação da realidade como ela é, e é o que a casa de Deus, né, ou a torre, nos traz, esse momento de ruptura para enxergar aquilo que é realmente essencial, aquilo que realmente enxergar o olho de Ain, né, enxergar aquilo que é essencial, aquilo que é importante, né, porque a crise, como diria Lucilena Galvão, é esgotamento de patamar, é o momento de finalizar, de findar um ciclo, né? E a torre é exatamente esse processo de ruptura, de quebra de paradigmas, arremessar de fato tudo pela janela para que fique apenas o essencial, e que o fogo, né, de Hod, Gevurah, a raiz de Hod é Gevurah, ou seja, esse fogo queime e deixe permanecer apenas as estruturas de pedra que não serão queimadas. Ou seja, quando a gente fala de estruturas de pedra, é aquilo que estrutura a realidade, aquilo que é essencial para que a realidade exista. Bom, vamos para o próximo e último arcano. Este, de todos os arcanos, é o único que não é dual, né? De todos os que foram apresentados até o momento, é o único que não fala, que pelo menos na sua apresentação não fala de uma dualidade, né? O 19º arcano, o Sol, está ligado à letra hebraica Kuf, que significa nuca ou cabeça, dependendo do lugar em que você pesquise. É o 29º caminho, que liga Netzah a Malkut, né? O Sol, ele representa a satisfação, a realização, contentamento, sucesso, relacionamentos favoráveis. Você percebe na carta o Sol brilhando, né? Efusivamente, dando força aos girassóis que estão sobre este muro. E você tem um menino, uma criança coroada, né? De cabelos loiros e coroada, uma criança inocente, nua, sobre um cavalo, ou seja, dominando o animal, dominando, sendo carregado, né, por esses instintos de Netzah. Ou seja, é o domínio da criança, dessa criança prometida, né? E é uma criança prometida que desde jovem carrega um estandarte na mão, carrega uma bandeira, ou seja, é um representante real. O sol, ou seja, é como se esta criança fosse o sol no mundo. O sol no mundo. Essa criança, você vê o sol emanando a sua energia, vitalizando, dando força às plantas, à natureza de Netzah, mas como Malkut atuando no mundo, né? É um representante do divino no mundo, com um estandarte na mão, portando, digamos assim, as honras e glórias, porque só quem poderia carregar um estandarte era alguém real, alguém da nobreza, alguém que realmente tem um poder sobre as coisas e, consequentemente, a natureza. É a criança prometida, é o Deus menino, né? Também uma referência aos deuses pagãos, né? Nesse caso aqui, falando desse Deus menino, desse Deus juvenil, pueril, com a sua inocência, guia e conduz, né, o animal que é este cavalo. Representa devoção, sentimentos altruístas, né? Prazer na existência cotidiana, ou seja, uma felicidade desta criança, né, que se encontra aqui. E é Netzah,
essa natureza exuberante, viva, que tem a profusão mesmo de criar, que é o que o Sol faz, né? O Sol dá vida, o Sol nutre e dá existência. A vida só é possível porque o Sol existe e emana a sua luz, né? Para que todos os seres possam existir, né? E aí aqui é a única letra é a única carta que não é dual, porque nós estamos chegando exatamente a Malkuth, o reino, a manifestação, aonde a gente tem aqui chegamos a uma unidade, digamos assim, né, que é essa existência separada de todo o restante, que é Malkuth, através aqui de Netzah, dessa vitalização da natureza, essa jovialidade, digamos assim, que Netzah traz e que infunde Malkuth, né? Diferente de Hod, que é muito, se você for observar a ilustração, mais uma vez fazendo referência à ilustração de Jofra, da Árvore da Vida, ele faz exatamente esse vínculo que Netzah é a natureza em profusão, verdejante, enquanto Hod é tudo estéril, rocha, né, sem vida. Então, que é o raciocínio lógico frio, sem essa alegria, eu diria, né, que Netzah proporciona. Então aqui você vê muito bem ilustrado pela carta, a criança que está sorrindo, diferente do anjo da temperança que está sereno, aqui a criança está sorrindo, né, de braços abertos, carregando o estandarte que emana a sua realeza, né, e a sua vitalidade, como o sol emana a sua vitalidade para a vida manifestada. E chegamos ao término aqui, né, do nosso estudo. Né, queria agradecer pela oportunidade aqui, né, e nós vamos abrir para discussão agora, né, entre os membros, tá? Vou interromper o compartilhamento aqui para que a gente possa falar. Malk, parabéns pela apresentação. Eu tenho alguns comentários aqui. Primeiro, sobre a forma como a gente separou essa divisão de cartas para cada um, né, que foi feita a partir de uma tiragem. E é interessante como para você tenha saído muitas cartas que dentro do sistema do Levi estejam relacionadas a Tiferet. A gente tem ali, como você colocou na imagem, os 4 caminhos diagonais que se ligam a Tiferet, e embora o Sol não seja um desses caminhos, ele está ali conectado mais a Netzah, o Sol em si é um astro que geralmente é relacionado a Tiferet, então existe essa predominância nas cartas que saíram para você dessa relação com Tiferet. É uma coisa bastante interessante de observar. Uma outra coisa que eu queria comentar é sobre a iconografia da temperança, que eu li recentemente a história do tarô da Isabelle Naldoni, e ela aponta que a iconografia dessa carta vem de uma imagem medieval onde tinha uma personagem feminina inicialmente, não um anjo, o anjo foi colocado no tarô propriamente, mas que ela está vertendo águas sobre vinho. Então, uma das taças você tem vinho e na outra você tem água. E isso representaria ali a moderação das paixões, porque ela está atenuando o vinho, que representaria essas paixões, com a água, para diluir essas paixões. Então, quando a gente vai resgatar assim, a origem desse símbolo, eu acho que reforça um pouco toda a simbologia, né, que a gente já conhece. Uma outra coisa que eu li também nesse livro foi sobre a torre, que nos primeiros tarôs ela se chamava, na verdade, a Casa do Diabo. E depois surgiram nomes como Casa de Deus ou a Torre, que é mais conhecida hoje, eu acho. Mas dentro dessa perspectiva, a Casa do Diabo se relacionaria até mesmo com o inferno. E embora ela seja relacionada geralmente à Torre de Babel, a autora do livro ela também fala sobre como
se a gente parar para observar, a Torre de Babel ela não é destruída, ela fica inacabada. E então ela acaba aproximando muito mais a imagem da torre a uma imagem de Sodoma e Gomorra sofrendo ali a ira de Deus. Mas são esses os comentários. Obrigado. De fato, eu tinha percebido a predominância solar quando eu estava fazendo os caminhos. Eu digo, cara, que isso? Realmente é bem interessante. Bem interessante. Bom, eu queria, na verdade, primeiro, né, dizer que é legal. Parabéns também pelo apanhado teórico que você trouxe. E eu estava aqui me perguntando, né? Eu queria ouvir um pouquinho mais sobre a sua experiência com o tarô, de maneira geral, e depois, em especial, com essas ou algumas dessas cartas. Isso porque eu acho que talvez fosse um pouco legal também a gente deslocar um pouco o foco da epistemologia das cartas para o campo da experiência também. Acho que é válido a gente ter um pouco disso aqui na discussão. Beleza. Para mim, primeiro foi uma surpresa as cartas, né? No meu entendimento inicial, quando eu vi o sorteio, eu disse, caramba, o carro, a torre, eu digo, como é que eu vou explicar esse negócio aqui? E por que para mim caiu essas cartas, né? Porque a torre é um fim abrupto, né? E recentemente eu passei por algumas mudanças, né? Em vias de profissionais, inclusive, né? Mudei de emprego, enfim, algumas coisas nesse sentido, e meio que vieram a calhar um pouquinho sobre como eu poderia olhar para essas cartas e aproveitá-las para mim, né? E como o significado delas, elas meio que foram sendo trabalhados ao longo desse período, né? Principalmente quando a gente fala da temperança, de você moderar os seus instintos para você conseguir e aí pensando, né, fazendo um pouco de arranjo, né, daquilo que foi colocado, né, primeiro controlar na ordem que foi sorteado, primeiro controlar os seus instintos, controlar as suas más inclinações, ponderar um pouco porque, né, apesar de eu ter me enganado durante muito tempo, né, eu sou ariano, né, apesar de eu ter achado durante muito tempo que eu era pisciano, mas eu sou ariano, e depois de fazer meu mapa, né, então existia uma energia dentro de mim que eu não sabia para onde direcionar, digamos assim, né, como é que funcionava isso, e ter controle sobre isso para mim é muito importante, né, porque às vezes em que o bichinho saiu da jaula, causou estragos significativos, então ter esse controle, principalmente no momento em que eu estava passando por esse processo de transição, né? Mas ao mesmo tempo sendo chamado à ação pelo carro. Então imagina, modere seus instintos, trabalhe eles, tempere eles, digamos assim, para uma ação necessária que o carro produz, né? Que o carro convoca, digamos assim, né? E isso vai levar a exatamente a ideia do hierofante, ou seja, uma ação alicerçada nos conhecimentos espirituais que o Papa, o Pontífice, nos traz, né? Para que uma ruptura precise acontecer, uma ruptura de princípios, uma ruptura de talvez de fatores que eu estabeleço para mim. Recentemente eu fiz uma tiragem, né? E o mote da tiragem é: não dá mais para poder fazer as coisas da maneira como eram feitas há algum tempo. Você vai precisar se reinventar, vai precisar utilizar novos conceitos, novos atributos para poder conseguir lidar com as adversidades desse novo momento que você está passando. Então, essa ideia de fim de ciclo, de ruptura abrupta, que foi o fato de eu mudar de emprego, e mudei de maneira muito abrupta, né? Eu não estava esperando para mudar de emprego, digamos assim, né? Eu não estava procurando para mudar de emprego. Eu mudei por uma situação, né, de mercado, digamos assim. E isso conduz ao sol, né? E neste momento em que eu estou, neste novo emprego, né,
com novas resoluções para mim, com novas resoluções para o novo momento que eu estou vivenciando, voltando a cuidar de determinadas coisas que eu não estava cuidando, voltando ao trabalho espiritual como estou fazendo aqui neste exato momento, voltando às atividades, produzindo outros trabalhos que eu estava afastado. Eu estou 1 ano e meio basicamente afastado das atividades de produzir trabalhos efetivamente, né, como eu fazia na instituição a que eu estava vinculado, e agora eu estou construindo um trabalho. Em breve, em julho, como eu falei para vocês, vou apresentar um trabalho em outro estado, convidado por um amigo. Então, voltar a essa atividade que eu precisava voltar, falando ali do Hierofante, né? Mas de maneira realizada, porque essa é uma coisa que me realiza, é uma coisa que me traz, como eu posso dizer, substância, significado, propósito, né? E automaticamente conhecer, aprender esses conhecimentos, estar em contato com eles me faz bem, né? E me ajuda a equilibrar e a temperar as minhas más inclinações, as minhas debilidades, digamos assim. Respondi a pergunta? Acredito que sim, né? Sim. Alguma observação? Você sobre as cartas, sobre a percepção? Cara, eu achei, assim, enquanto você estava falando, uma coisa que me pegou um pouco foi quando você estava mostrando o Hierofante. E o como a iconografia do Hierofante me remete à da carta do Arcano 15, que é do Diabo. Que aí Sim. foge um pouco, foge ao mesmo tempo não, né, do escopo aqui, porque tem algo ali um pouco semelhante. A iconografia tem as 2 pessoas, né, voltadas para o Hierofante. No Diabo a gente tem 2 pessoas mais acorrentadas e voltadas para o consulente, nesse caso. E aí eu fiquei pensando também em como diferentes iconografias do tarô ajudam também a gente a ter diferentes percepções sobre aquela mesma carta. E o quanto isso às vezes ajuda. Eu fiquei curiosa me perguntando por que você escolheu esse tarô. E aí eu queria saber o motivo da sua escolha. Na verdade, eu escolhi esse tarô por conta da seleção do próprio Ricardo. Quando ele selecionou, é esse o tarô que ele utilizou para poder. E aí eu busquei usar a mesma iconografia para poder representar. Entendo que é o tarô que ele utiliza, enfim, pessoalmente. E para mim me pareceu suficiente, inclusive, para poder fazer as abordagens acerca daquilo que eu estava buscando, porque os elementos que são trazidos dentro desta iconografia permite a abordagem, inclusive, desses elementos da Kabbalah, né? Os detalhes fazem todo o sentido ali para mim, em termos de explicação, né? Por isso que eu não escolhi outras iconografias para poder trazer, porque eu achei que fazia sentido, além de estar alinhado com o sorteio, né, que foi efetuado, a filmagem lá do sorteio, mas também estar alinhado com os conhecimentos que seriam abordados, que é a minha capacidade limitada, está ali muito voltada a Kabbalah e aos conceitos, né, ali do ocultismo de maneira mais voltada à cultura judaico-cristã, digamos assim, do que qualquer outra coisa. Então eu preferi usar essa abordagem. Não, eu achei massa. É um tarô com uma iconografia bem, bem legal. E é um clássico. Eu, inclusive, passei muito tempo, o primeiro tarô que eu ia adquirir, eu estava pensando nesse, mas eu acabei comprando de Marselha, porque também é outro bem tradicional. Mas na minha cabeça, normalmente, quando eu penso nas cartas de tarô também, é esse que aparece, embora tenha outras opções. É interessante porque, mais uma vez, remetendo o livro que eu estava lendo, eu fiquei bastante surpreso de descobrir que esse tarô ele não é muito popular fora da América. Tipo, dos Estados Unidos para baixo, ele é muito popular, incluindo aqui no Brasil, mas na Europa, por exemplo, ele é quase desconhecido.
é bastante interessante, mas eu acho que valeu bastante a escolha, porque eu acho que ele, de fato, o Waite está pensando na simbologia cabalística quando ele traz os símbolos para esse tarô, ele está pensando provavelmente em, se não na própria no próprio sistema do Levi de associar as letras hebraicas a algum outro muito próximo, talvez, presente na Golden Dawn, né? Sim, com certeza. Francisco, algum ponto? Bom, eu viajei um pouco, porque eu achei que as cartas. Eu vi o vídeo na ordem errada. Eu achei que as cartas seriam as últimas 4 cartas que foram sorteadas. E obviamente não eram. Mas eu gostei muito da apresentação, colocou a barra bem lá em cima, mas foi muito massa. E eu gosto muito do tarô do Rider-Waite. Eu acho que por sei lá, uma questão meio afetiva, porque eu tô acostumado com ele, porque é o tarô que eu tenho, foram as primeiras práticas que eu tive, e eu olho pra ele, as imagens, elas chegam a mim, sabe? Elas me tocam, elas têm impacto. Também quando eu li o Dogma e Ritual de Alta Magia, foi uma versão que mostrava essas cartas, junto aos capítulos, então quando eu penso em tarô, eu penso nesse deck especificamente. E pensando na iconografia, pensando e como as cartas elas aparecem, eu tenho um pouco dessa relação que já me apontou de viajar um pouco, claro que é uma viagem muito pessoal, na relação entre as cartas e como elas aparecem, como as imagens elas se parecem em alguns momentos. Às vezes eu divido um pouco o tarô entre uma parte antes do Arcano 12 e Arcano 13, e uma parte depois. Eu costumo relacionar um pouco as cartas nessas duas partes. Enquanto eu achei interessante a associação que o Jamile fez entre a carta do diabo e qual foi a outra carta? E o Hierofante. Foi o Hierofante? Isso. O Hierofante e o Diabo, os dois estão sentados no trono. Sim, E tem os bispos de olho e tudo mais. Isso. Eu costumo fazer uma associação, saindo um pouco das cartas em discussão, eu costumo fazer uma associação entre o Diabo e os Enamorados. Acho elas duas cartas muito parecidas, que enquanto a dos Enamorados, é uma união abençoada por um anjo, em que você tem duas pessoas nuas no Jardim do Éden, uma de cada lado, e essa é uma união aparentemente livre e inocente. Você tem o Diabo do outro lado, já na outra metade do tarô, em que você tem não exatamente uma união, mas um acorrentamento entre duas pessoas, um homem e uma mulher, acorrentados a uma figura animalesca e tenebrosa. Me parece ao invés de ser um acordo e uma união, ser uma prisão e uma submissão. Mas uma viagem que eu fiz enquanto eu ouvia você falando foi de uma associação parecida, foi a da temperança com o eremita, porque eles parecem estar numa posição parecida, mas ao mesmo tempo diferente. O eremita está isolado num lugar inóspito, em cima de um monte, o que está aos pés dele não é exatamente água, é gelo, e ele tem símbolos relacionados à luminosidade, ao fogo, ao calor. Na parte de cima, ele está com a lâmpada que ilumina o caminho dele, ele está com o bastão que o sustenta e o manto que o protege. Enquanto esse é um momento de iniciação em que o magista ele se protege e ele se isola para que ele, livre das influências externas, ele consiga se concentrar na produção de si mesmo. A temperança me parece como alguém que chegou à proficiência daquilo que o eremita está tentando fazer. Ela tem uma água,
um pé dentro d'água, um pé fora d'água, ela está num ambiente em que a natureza ela aparece de certa forma, mas não tão esplendorosa como aparece no sol, por exemplo, e ela faz essa transmutação entre os conteúdos de cada taça. E outra coisa que eu fiquei viajando também, enquanto eu ouvia você falar do Hierofante, é que ele me lembrou, as suas falas me lembraram 2 livros que eu gosto bastante, e que também é uma viagem muito pessoal, mas me lembrou muito do Sagrado e Profano, do Mircea Eliade, quando ele fala da hierofania, em cima de objetos ou situações, ou, enfim, eventos específicos que marcam alguma coisa como sagrado, e ao redor dessa coisa sagrada, as pessoas elas instituem um mundo, elas criam um mundo de fato. Porque ele diz que para o homem religioso, homos religiosos, sei lá como ele fala em latim, mas para o homem religioso, existe um mundo ordenado e um mundo criado de fato, que é o mundo como ele se apresenta a partir da sua crença religiosa, e tudo que está do lado de fora, ideologicamente e fisicamente, do lado de fora do mundo organizado, é o próprio caos primordial. Mas esse mundo organizado, que é o mundo organizado pela religião, que é o mundo organizado pela crença, que é o mundo organizado pelo sentimento religioso, ele se funda geralmente ao redor de um centro, e esse centro costuma ser erguido ao redor de um objeto de hierofania, que é um objeto que revela o sagrado. Não necessariamente se constrói a ideia de sagrado sobre ele, mas o sagrado se revela através daquele objeto, que é ao mesmo tempo um objeto comum, e ao mesmo tempo um objeto de ligação com o mundo superior. Por exemplo, tem a história, o exemplo que ele dá no livro, a história do sonho de Jacó sobre uma pedra, em que ele dorme, sonha em cima de uma pedra, com a cabeça em cima de uma pedra, e quando ele acorda, ele unge a pedra com azeite, e aquilo se torna um lugar sagrado. E ele muda o nome da cidade onde ele tem esse sonho. E aquele se torna um lugar sagrado, um lugar de organização, de civilização. E a figura do Hierofante, como essa figura de autoridade, parece, e sendo uma figura relacionada à tradição e todos os símbolos, porque é uma imagem muito carregada simbolicamente, é uma figura em posição de autoridade, carregada das vestimentas, carregada dos símbolos, carregada da liturgia e da reverência daqueles que estão ao redor. Essa é uma figura que centraliza essa ligação entre o mundano, entre uma pessoa que é de carne e osso, e o sagrado. Isso me faz pensar também em totem e tabu, quando Freud fala sobre os custos pessoais de quem está na posição de autoridade. Porque existe uma diferença entre autoridade e poder, e quem está em autoridade, geralmente quem está em uma posição de autoridade, está restrito aos sinais, especialmente a autoridade que se diga uma autoridade religiosa, está restrito às ritualísticas e às tradições relacionadas à manutenção desse poder. Alguém que está nessa posição de poder não pode fazer o que quer, não tem poder de fato, o poder se manifesta através dessa pessoa, mas essa pessoa tem o tempo inteiro ritualizado, todas as ações são ritualizadas, e tudo que ela faz é em serviço da manutenção dessa autoridade como uma coisa fora de si mesmo, dessa autoridade que os outros olham e se referenciam através dessa autoridade. Então tem essa coisa meio dual entre você estar numa posição de autoridade, mas o poder não ser de fato seu poder, e a não ser que você esteja totalmente identificado com essa posição, o que eu imagino, muito difícil. Enfim, e ao mesmo tempo, sendo a ligação entre o mundano e o sagrado, me faz pensar nessa... Como você falou que Aí eu esqueci como foi que eu formulei isso, mas enfim. É através dessa figura que as pessoas
ao redor dela conseguem olhar para ela e, através dela, enxergar o sagrado que está acima. Mas é uma coisa que, ao mesmo tempo que dá muita potência, ou a potência passa muito através dessa figura, é uma posição de muita subordinação, muito aprisionamento. E eu acho que isso fala bem da dualidade dessa carta. Assim, é uma tradição que se constrói, que é muito grande, que é potente o suficiente para fundar e organizar civilização, mas que, ao mesmo tempo, constringe. Pode aprisionar. É É. exatamente isso. Essa é a ideia do sentido do polo negativo da carta, né? Aham. Ela constrói, ela edifica de fato, né, a realidade, né, por ser esse representante do divino, mas se levado aos extremos, né, digamos assim, se você negligenciar os ensinamentos e preterir, digamos assim, o poder temporal, digamos assim, é um poder de restrição mesmo, que é o ponto, o viés negativo da carta. Uhum. Francisco, você não tem mais. Não, ainda iria concluir? Eu só levantei a mão para aguardar. Não, concluí já. Ok. Então, complementando o que você estava falando, eu achei interessante porque eu nunca tinha percebido essa correlação iconográfica com o arcano dos enamorados. Mas, complementando um pouco o que você estava falando sobre o Hierofante, esse lugar de autoridade, né, desse poder que é concedido, dessa autoridade que é concedida, né, que ele intermedia isso. Isso me levou também a pensar o outro extremo disso, que é o excesso de severidade que vai levar a uma tirania, né, daquele que se identifica a figura de autoridade, de fato, e incorpora aquilo como algo seu. E aí a relação, talvez, com o arcano 15 do diabo, ou ao mesmo tempo da própria carta quando ela aparece na posição invertida, para quem faz as tiragens dessa forma, já que tem gente que não faz, né? Isso vai muito da modalidade. Mas, normalmente, usualmente, se interpreta a posição invertida de uma carta como seu excesso. E que tem também algo aí um pouco cabalístico, né? Se a gente pensa um pouco no que são eu sempre uso o plural errado, tá, gente? Abstraio, mas no que são as clipas, por exemplo. Então, que é um pouco dessa casca, que é um pouco desse excesso. Não sou muito cabalista, não é muito minha área, mas não tem como negar, né, que tem essa influência na iconografia. E aí eu fiquei pensando nisso, né, nessa posição invertida desse excesso, dessa tirania, desse excesso de severidade, que é, para essa carta eu acho que faria total sentido. Não sei o que vocês pensam com relação a isso. Seria o túnel, porque assim como as cartas representam o caminho da sabedoria, né, digamos assim, o seu oposto seria os túneis da morte, né? A árvore da vida e a árvore da morte, elas estão unidas, né? Você tem os caminhos da sabedoria, que seriam são os 32 caminhos da sabedoria, que são as 10 Sefirot, mais as 22 letras do alfabeto hebraico, e você teriam os 32 túneis da morte, né, que seriam da árvore da morte. Mas está coberta de razão nesse sentido. E é o que eu falo lá no fórum, né? Aqueles que se perdem, né, acabam caindo nos túneis, né? Aqueles que se perdem na busca da verdade, né, e se levados aos extremos e os seus excessos, né, se perdem nos túneis da árvore da morte. Tem uma outra coisa também, que geralmente a gente tende a pensar, não que essa fala sua esteja incorreta, de jeito nenhum, mas é porque a gente tende a pensar também muito nessa ideia de se perder como algo que você começa por um caminho e pode desviar. E, na verdade, também existe uma possibilidade de que esse se perder já venha logo de cara, justamente por esse caráter de casca. Então, ficar muito nessa zona da doxa, né? Da aparência, do que está logo ali,
e não ir tão fundo, talvez seja também um comportamento glifótico, né? Algo que está um pouco nessa linha, que já é de uma dimensão um pouco diferente de se perder mais à frente, mas de parar. Concordo, é porque é sedutor, né? O poder das Clifos são sedutores. São aprazíveis aos nossos anseios, digamos assim, né? Quando você fala, por exemplo, quando você está na esfera de Exod, por exemplo, né? Você tem o fundamento como sendo a essência, que seria o próprio, né? A própria tradução de Exod, mas você tem ali Lilith, por exemplo, né? Trazendo a sua que é Gamaliel, né? Desculpa, é Gamaliel, que, né, digamos assim, a entidade protetora, né, de Gamaliel seria a Lilith. Você tem Gamaliel ali, ele trazendo exatamente os prazeres, aquilo que, ou seja, a superfície de Exod. Você pode se perder, quando eu falo se perder, você pode ficar ali só na periferia de Exod, vendo as imagens da luz astral, digamos assim, e achar que a imagem da verdade é a verdade. Entende? Então, concordo com você que não é se perder no quem já está no caminho e de alguma forma, mas sim se estagnar naquilo, na casca mesmo, na periferia. E é um caminho necessário, né? Eu não me lembro, não me recordo agora qual livro eu li isso para citar aqui, mas é como se a casca é aquilo que protege o fruto. E é um portal necessário a ser passado para que você alcance o interior, né, da fruta, né? Ou seja, é preciso que você, é dito que de cada sefirot você tem esses desafios, digamos assim, né, necessários que sejam ultrapassados para que você possa ter acesso à essência, né? É de fato um processo de proteção do fruto, né? Que seria a própria Sefirot. Um outro ponto, ainda retornando para a iconografia, que eu fiquei prestando atenção, é que o carro, ele é o arcano 7, se eu não me engano, né? Se a gente leva em consideração, como você falou, o primeiro arcano sendo o mago. Então, ele sendo o 7º arcano, e é uma carta com uma iconografia de dualidade também, porque a gente tem ali 2 esfinges, que de certa forma esse cavaleiro não, esse cara do carro, né? Ele está tentando, em alguma maneira, em alguma medida, ele está manobrando, né? Ele está guiando esse carro, segurando, né? E aí, quando a gente pensa no arcano da temperança, que é o arcano 14, ou seja, 7 arcanos à frente desse. E a gente tem também uma manipulação da dualidade, só que de uma forma mais sutil, né, nas taças, do elemento água. Eu fiquei pensando um pouco nisso, eu não tenho uma elaboração muito grande, mas eu fiquei pensando na relação que a gente pode ver também entre isso e o desenrolar desses arcanos, quando a gente coloca ele em ordem, como um caminho iniciático, como uma simbologia para o caminho iniciático também. Sim, um é a força, ele tanto que o cavaleiro, né, aquele que dirige o carro, né, o cocheiro, digamos assim, ele está com o bastão da força na mão, né? E na iconografia você percebe que é o bastão, é a força, é o poder. O bastão, ele representa o poder né, que é como se fosse o cetro, né? Então é a força, você está dominando a dualidade pela força em direção a alguma coisa, sabe? É como se você estivesse usando de fato músculos para conduzir a materialidade, né? Porque se você for lembrando, ele tem um quadrado no peito dele, né? Que é o símbolo da materialidade, que é o símbolo da manifestação do nosso mundo, digamos assim. E na temperança você já tem um triângulo. São 7 cartas depois, exatamente isso. Ou seja, é o desenrolar e é a manipulação da dualidade de maneira mais sutil e pelo sutil.
e não mais pela força material, mas pelo espírito, que o triângulo é um símbolo do espírito, né? Ou seja, não é pela força, e você percebe que são dois símbolos de fogo, tá? O bastão é um símbolo de fogo. O bastão é um símbolo de poder pelo fogo. Você também é pelo fogo, ou seja, também é ativo, é força mais sutilizada, né? Trazendo equilíbrio, dominando a dualidade para conseguir conquistar, digamos assim, a manifestação. E eu escrevi aqui no chat rapidinho, que eu não sei se vocês tiveram acesso. Mas 7 cartas depois dessa também a gente tem o mundo, que parece também bem simbólico para esse trabalho, né? Com certeza. Enfim. Ouvindo vocês falarem, me veio outra imagem em mente. E a carruagem costuma me lembrar que é um rei em sua carruagem em tempos de batalha, que é a imagem De Gevurah. relacionada a Gevurah, né? E assim, a minha relação com Gevurah é gostosa, eu diria. Mas sempre me dá... Porque eu sou uma pessoa muito parada, então eu acho que são os momentos em que eu trabalhei em Gevurah foram momentos de bastante impulso e de bastante firmeza e direcionamento nas coisas que eu estava fazendo. E Gevurah tem essa ideia do rigor e da restrição e enfim, do corte. Mas isso sempre me remete a uma ideia de consumo dos excessos, sabe? De cortar os excessos, de queimar os excessos, para que você consiga fazer exatamente aquilo que precisa ser feito. É uma coisa assim bem reta. Da mesma forma como conduzir uma carruagem pela força. Você tem uma meta a atingir, você tem um caminho a seguir, você conduz aquilo naquele caminho para chegar àquele objetivo e àquele resultado específico. E nada mais. Nem mais, nem menos. A justiça absoluta. Então, essa é uma viagem que eu costumo fazer quando eu me deparo com a carruagem. E só para complementar, a raiz de Gevurah é Binah, né? Binah é a primeira restrição, é o primeiro corte. E por falar em corte, a letra que representa, né, esta carta é Zain, que é a espada. Sim, exatamente. É isso. Mais algum acréscimo? Da minha parte, não. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer a vocês pela paciência, né, por estarem dispostos ao trabalho. Agradeço pela oportunidade, né, por estar podendo voltar aos trabalhos de maneira, né, trazendo um estudo tão bacana, né, e profundo. Acho que o tarô ele é a jornada do desenvolvimento, como ele mesmo trouxe. Então, para mim é bem bacana, e ver como essas cartas ressoam para o meu momento e como isso me afeta, digamos assim, é bastante interessante, né? As coincidências, digamos assim, dos sorteios, você ter quase todas as cartas, todas as 5 cartas ligadas a Tiferet, né? Ligadas a esse processo de equilíbrio e de realização, né? Que o Sol traz a última carta a ser sorteada. Traz para mim uma certeza de que estamos no caminho, né? Estamos nos aprofundando, nos desenvolvendo, e eu tenho certeza que este trabalho, assim como outros que estão, né, o próprio canal do YouTube e tudo mais que está sendo desenvolvido, né, neste novo momento aí, vai ser bastante importante. Tem sido para mim e vai ser bastante importante para os nossos próximos momentos aí, enquanto fórum, enquanto, né, círculo de desenvolvimento, né, que nós nos propomos a ser para nós mesmos. Muito obrigado pela participação de todos.